Quando a lâmpada incandescente no final do século XIX representou uma evolução significativa na qualidade de vida das pessoas. As lâmpadas incandescentes atuais consistem de um filamento muito fino de tungstênio, dentro de um bulbo de vidro preenchido por um gás nobre. O filamento é aquecido pela blá blá blá. Deixa eu dizer. Só um textão, né? Tá. Letra A. Caso o filamento seja aquecido desde a sua temperatura ambiente até 20 graus Celsius, sua resistência aumentará ou diminuirá. Qual a razão? R de 200 graus dividido por R de 20 graus. Entre as resistências dos filamentos a 200 graus Celsius e 20 graus Celsius, despreze efeitos de dilatação térmica. Beleza, vamos lá. Aqui só precisa saber a segunda lei de Ohm, né? A segunda lei de Ohm diz que a resistência é igual à resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Vendo isso, a gente tem um gráfico da resistividade desse carinha aqui, ó, pela temperatura. Então, a melhor coisa que a gente tem para fazer nessa questão aqui, ó, é ver o que a resistividade tem a ver com a resistência. E vendo aqui, a gente tem que, se a resistividade aumenta, a resistência aumenta. Então, pode-se dizer que a resistência é proporcional à resistividade, certo? Então, fazendo agora a questão, ele pergunta a razão entre a resistência a 200 graus, a 2000 graus, dividido pela resistência de 20 graus. A resistência de 2000 graus, se você testar aqui no gráfico, ó, é esse carinha aqui, ó, vai bater aqui e vai bater aqui, ó, que é 65. 65, certo? E tá vendo aqui, ó, só bati, ó, 2000 graus, vai bater aqui e vai pro lado 65. E a resistência a 20 graus, lembrando que eles são proporcionais, então você dividir a resistividade de um pela resistividade do outro é a mesma coisa que você fazer a resistência de um dividido pela resistência do outro. Como eu já tinha mostrado antes, que eles são proporcionais. E a 20 graus, se você ver aqui, ó, aqui é 500, aqui é 400, aqui é 200, aqui é 100 e aqui, ó, 500, 400, 300, 200, 100. Então, 20 graus, ela vai estar bem próxima do zero, né? E veja que a temperatura 0 graus Celsius começa no 5. Então, vai ser 65 dividido por 5, que é igual a 13. Resposta da letra A é igual a 13 ohms, certo? Mentira, não, não tem nenhuma, não tem nenhuma unidade, né? Porque é resistência dividido por resistência, então vai cortar o ohm. Então, a resposta é só 13. Letra B. A resistência que uma lâmpada acesa de potência efetiva de 60 watts apresenta quando alimentada por uma tensão efetiva de 120 volts. Tá. Agora você tem que lembrar que a potência é igual a U vezes I. Já que ele não dá a corrente, então a gente tem que tirar essa corrente daqui e colocar uma outra incógnita. E lembrando da equação da resistência, da primeira lei de Ohm, nós temos que a resistência é igual a U dividido por I. Passa esse I para lá, I vai ser igual a U dividido por R. Joga isso aqui, e você vai bater o seguinte, que potência é igual a U vezes U dividido por R, que é igual a U ao quadrado dividido por R. Como você sabe que a potência ele dá, que é 60 watts, então 60 vai ter que ser a tensão efetiva, que é 120 volts, então 120 elevado ao quadrado vai ser igual a resistência. Passando essa resistência para lá e o 60 para cá, resistência é igual a 120 ao quadrado dividido por 60. Então, 120 ao quadrado dividido por 60, vamos ver aqui quanto que dá, dividido por 60. Então, nós temos, portanto, que a resistência é igual a 240 ohms, certo? Essa aqui é a resposta da letra D, letra B. Então, indo para a letra C, o que ele nos pergunta? Qual a temperatura do filamento do ínter anterior se o mesmo apresenta um comprimento de 50 centímetros e um diâmetro de 0,5 nanômetros? Então, ele quer saber a temperatura. Ele nos dá um gráfico da resistividade pela temperatura. E ele nos dá o valor do comprimento e do diâmetro. O que ele quer que a gente faça, então? Segundo a lei de Ohm, de novo.
R é igual a resistividade vezes L dividido por A. Como a gente quer saber a temperatura e analisando a resistividade, a gente acha a temperatura correspondente à resistividade? Então, vamos isolar a resistividade aqui, ó. Resistividade é igual a resistência vezes A dividido por L. A resistividade vai ser igual a resistência, que a gente achou no exercício anterior, que é 240, vezes a área. A área vai ser πr ao quadrado. O raio é metade do diâmetro. E o diâmetro é 0,05. Então, o raio vai ser 0,025. Isso aqui é elevado ao quadrado. πr ao quadrado. Dividido pelo comprimento. O comprimento é 50 centímetros. Então, 50 vezes 10 elevado a menos 2. Esse 10 elevado a menos 2 é o cento aqui, na frente do metro, entendeu? Centímetros é igual a 10 elevado a menos 2 metros, certo? Então, continuando aqui a questão, dá para colocar isso aqui em notação científica, né? Facilitar os cálculos. Isso aqui vai ficar igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Então, aqui, continuando a questão, resistividade é igual a 240 vezes π vezes 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. 2,5 vezes 2,5 dá igual a 6,25. 10 elevado a menos 2 ao quadrado, você vai somar, né? Então, vai ficar 10 elevado a menos 4. Dividido por 50. Ah, e olha só aqui eu estava esquecendo. Ó. Aqui é 0,05 milímetros. Então, aqui, além desse 10 elevado a menos 2, vai ter o 10 elevado a menos 3. Então, menos 2 vezes 10 elevado a menos 3 dá 10 elevado a menos 5. 10 elevado a menos 5 ao quadrado dá 10 elevado a menos 5 mais 10 elevado a menos 5 vezes 10, né? Só que daí vai somar os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a menos 10. E aqui embaixo é 50 vezes 10 elevado a menos 2. Como ele nos diz que π é igual a 3, então vai ficar 240 vezes 3 vezes 6,25 dividido por 50. Isso aqui vai dar 90. 90 vezes 10 elevado a menos 10. Menos 2 dá menos 8. Então, aqui, a resistividade é 90 vezes 10 elevado a menos 8. Veja que no gráfico, a resistividade é dado aqui, ó. É dado igual a 10 elevado a menos 8. E a gente achou que é 90 vezes 10 elevado a menos 8. Então, aqui, ó, 80, 85 esse trechinho aqui, e aqui é 90. Então, se a gente traçar uma reta no 90, a gente vai bater bem nesse ponto aqui, que equivale a... Deixa eu pegar minha retinha aqui, ó. Ó, a reta vai ser igual a... Batendo nesse ponto aqui. Quanto que é esse ponto? Do 2.500. Eu acho que vai bater 2.500, 2.600, 2.700, na metade entre 2.700 e 2.800, então vai ser 2.750, certo? Então, a temperatura em graus Celsius é 2.750 graus Celsius, certo? Então, a resposta da letra C é essa aqui, 2.750 graus Celsius. Valeu!